Amém. Irmãos, convido-os a abrirem suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 4, logo depois de Hebreus. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 1. Eu gostaria de ler com os irmãos alguns versículos do 1 ao 6, começando pelo verso 1, onde diz assim, amém? Diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam. Irmãos, eu vou ler até o verso 6, mas esse trecho em que trata aqui, muitas das vezes, ou a interpretação principal aqui diz respeito às igrejas, ok? A uma vida de igreja, o livro de Tiago trata da vida da igreja. No entanto, eu gostaria de trazer uma reflexão para além da igreja, porque o princípio que está estabelecido aqui funciona em qualquer ambiente, ou seja, as guerras e pelejas são oriundas dos deleites, dos vossos deleites, dos deleites das pessoas. A busca por deleites, a busca por prazer, a busca por atentar a sua carne leva a guerras e brigas. E por que eu estou trazendo esse texto aqui? E gostaria de trazer uma reflexão para vocês hoje, para todos nós podermos, à medida da misericórdia do Senhor, entendermos um pouquinho mais sobre o que estamos vivendo agora. E o que estamos vivendo agora? Dois grandes casos. Um é o brasileiro, da confusão, direita, esquerda, Bolsonaro, STF, Lula e companhia, que acontece no Brasil. Paralelo a isso, nos Estados Unidos morreu essa semana, não sei se vocês viram, um dos principais influencers, vamos dizer assim, da direita conservadora, Charlie Kirk, um rapaz de 33 anos, casado, 2 filhos, foi brutalmente assassinado enquanto palestrava numa universidade. E, ao que me parece, parecia ser de fato cristão. Pelo menos do que eu vi, parecia falar a salvação correta. E ele estava falando lá e foi morto no pescoço. Também houve uma menina que foi assassinada no trem, não sei se vocês viram, que um rapaz foi lá e esfaqueou a menina no pescoço. Essa questão do pescoço é só curioso, porque o Alcorão manda acertar os infiéis no pescoço. Então temos 2 casos aí, não sei se tem relevância, mas como eu lembro disso, isso me veio à cabeça. Enfim, então de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites. O que são deleites? É entrega a prazeres carnais. Não é só aproveitar e desfrutar, é a entregar-se, que nos vossos membros guerreiam. E aí vai dizer um pouquinho mais, cobiçais. Então, dentre as batalhas está o que? A cobiça. O deleite e tudo mais está a cobiça. E nada tendes. Matais, e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Claro, como eu disse, está falando de uma relação de igreja. Eu estou extrapolando para a natureza humana que está inerente dos membros da igreja e em toda a sociedade, para trazer uma reflexão. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Então, tudo isso aqui, cobiça, matar, inveja, guerra, combate, tem a ver com gastar nos seus prazeres carnais, na sua carne, seus deleites. E vai continuar falando disso. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, está falando da relação da igreja, mas também está falando de pessoas que querem se tornar inimigos de Deus. Como? Querendo ser cada vez mais amigos do mundo. Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes, ele dá a maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pois bem, então estamos vivendo essa realidade de conflito e de grupos se extremando cada vez mais. Eu vi várias pessoas consideradas de direita nos Estados Unidos, não uma nem duas, mas dizendo que acabou a paciência,
acabou a paciência com a esquerda, agora não, a gente não faz nada, a gente só defende o diálogo e tal, e a esquerda é violenta e tal, e agora, o que eles querem dizer com isso? Que eles vão ser violentos também? É isso? Me parece, né? Eu vi indivíduos da direita brasileira também, grupos famosos, falando também isso, não, acabou o diálogo e tal, agora não dá mais para ter esse joguinho de conversa em faculdade, tá tudo muito perigoso e tal. Ou seja, há um acréscimo, uma escalada do conflito e do combate. Não seria surpresa se o lado da direita atacasse alguém agora da esquerda. E estão dizendo, não, porque vão matar o Bolsonaro na cadeia, o Bolsonaro vai morrer na cadeia e tal. E aí, se isso acontece, qual vai ser a reação da direita? Vão querer vingança, vão querer e tal, e aquela coisa. E não seria surpresa se alguém da esquerda viesse a sofrer algum tipo de ataque também. Irmãos, nós precisamos ser vigilantes, estar atento a tudo e pregar em todo o tempo. Mateus 24, 12, não precisa ir lá, é só um trechinho que eu vou ler, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E o que é a iniquidade? Pecado. Então, a multiplicação do pecado. E aqui eu trouxe a ideia de buscar os vossos deleites. A multiplicação do pecado na sociedade como um todo. Então, todos são pecadores, mas se tornarão mais pecadores. Multiplicar-se-á os pecados, a iniquidade. O amor de muitos se esfriará. O amor de muitos se esfriará. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, diz: sede sóbrios. Sede sóbrios. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Então, há um direcionamento aos cristãos genuínos de serem sóbrios e vigiarem. É isso que vamos fazer hoje aqui. É claro que Efésios capítulo 6, 12 diz, porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, né? Sabemos disso. Nossa batalha é espiritual, não é contra carne nem sangue. E eu vou trazer essa reflexão aqui. Então estamos em meio a uma batalha espiritual, o mundo está multiplicando a iniquidade, a busca por deleites e prazeres, fomentada pela internet, fomentada por TikTok, por Instagram e por uma série de outras ferramentas que incentivam o prazer momentâneo, né? A dopamina constante na internet ali. Isso vai fazendo com que as pessoas se deleitem mais. Sinônimo de repouso e descanso é sentar no sofá e passar a tela do celular. Na época do meu pai, descanso era jogar bola na rua. Ele estava descansando. Porque ele estava descansando a mente, não era o corpo. Ele estava descansando a mente. Então, na rua do meu pai, aliás, onde meu pai morava, na Pavuna, e nós morávamos lá, em cada rua tinha uma quadra, tinha um campo. Todas essas quadras acabaram. Tudo acabou. A facilidade com que as pessoas tinham, inclusive na minha época de adolescente, de jogar bola na praia, era a coisa mais fácil do mundo, era só levar sua bola e jogar bola na praia. Hoje não. Hoje você chega na praia com a sua bola, todas as quadras, os campos, tudo ocupado. É beach tênis, é não sei o quê. Você não consegue simplesmente chegar lá e jogar. Tem que organizar, planejar. Não pode, pô, vou descansar um pouco, vou jogar um futebolzinho. Não, não vai jogar. Você vai ter que organizar, ver onde você vai ter que ir, ver aonde você vai poder ir. Os campos, alguns se tornaram locais perigosos. Ou seja, descansar a mente é algo que não é mais incentivado. O descanso é apenas corporal. Eu vou sentar e ficar sem fazer nada, mexendo no meu celular. Enquanto que, na verdade, é dopamina. Isso não é descanso. Você está cansando a sua mente ainda mais. E o texto diz: sede sóbrios. Não só você está cansando a sua mente, como você está sedentarizando o seu corpo, enfraquecendo, fragilizando. E o pior, hoje, quem está sentado à toa, querendo descansar, mexendo no celular, está vendo o quê? Conflito. Ah, olha o que eles fizeram com o Bolsonaro, olha o que eles vão fazer com o Lula, olha isso aqui, e vamos e tal. E aqui é uma pessoa que vai alimentando a pessoa, e ela se sente indignada.
eu não consigo mais ver notícia nenhuma, eu fico revoltado. E estão dizendo, acabou o diálogo. Vivemos em um tempo de polarização política. Qual é o nosso lado nisso? Jesus. Nenhum dos dois lados. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é espiritual. Eu não tenho inimigos carnais físicos aqui, eu não tenho. O meu único inimigo carnal sou eu. Que a minha carne luta contra o meu espírito. Nenhum outro indivíduo, o mais perverso que seja, é um inimigo meu. Nenhum. Mas o espírito que os domina, esse se torna inimigo meu. E apenas os usa para tentar me atacar. Eles são apenas instrumentos. Apenas instrumentos. Existe um perigo na Bíblia muito grande dessa polarização. E nós estamos, conforme eu vinha conversando ontem com a minha esposa, num cenário de homens fracos. Vivemos uma realidade em que os homens não sabem mais ser homens. Há um incentivo à divisão constante. Eu arrisco a dizer que se lá nos Estados Unidos, que aqui no Brasil não sei, mas se lá nos Estados Unidos um indivíduo ataca um membro lá da esquerda com a mesma relevância que o Charles, talvez até desencadeie uma guerra civil real. Porque lá as pessoas são organizadas para isso. Em termos de armamento, de tudo. Pode ser. Claro que estou confabulando. Mas que existe um risco iminente de propagandear guerras e conflitos e rumores de guerra, isso é fato. E o esfriamento, que é o que a gente vai ver aqui hoje, por causa do excesso de pecado, de deleite próprio, de ficar alimentando a sua própria concupiscência, faz com que as pessoas percam o amor, a empatia uns pelos outros. Na Bíblia, isso acontece em alguns momentos. Eu vou trazer alguns exemplos, não vou nem ler. Mas nós temos alguns exemplos que são famosos. Por exemplo, nós temos a rebelião de Corá, não é isso? Corá e Datã se rebelaram contra Moisés e Arão. Então eles desafiaram ali, por qual foi o motivo? Foi orgulho. Eles desafiaram Moisés e Arão, e qual foi a consequência desse desafio? A terra engoliu aquele grupo ali vivos, abriu e engoliu. E depois disso, houve uma praga que morreram mais de 15 mil israelitas. Eu estou falando do povo de Deus se rebelando entre si. O povo de Deus se rebelando entre si causou a morte dos líderes da rebelião e de mais 15 mil depois, que não morreram de imediato, né? Morreram com uma praga que Deus lançou. Quando nós lemos lá em Mateus 24, quando Jesus Cristo fala dos sinais, ele vai falando do aumento de confusões, do aumento de guerras, do aumento de doenças, do aumento de pragas. E me parece, observando a sociedade atual, que esse aumento está diretamente relacionado ao aumento da rivalidade, dos conflitos e da falta de amor. Que falta de amor é essa? Em muitos níveis. Mas não dá para você observar um pai de família, qualquer que seja, que tem filhos pequenos, uma família normal, ser morto e você achar isso legal. Eu não ouvi pouco do Charlie Kirk. Eu sei da sua influência hoje, mas ouvi pouco dele. E eu não consigo achar normal deixar crianças órfãs. Não é uma questão política ali. Uma intolerância política, eu acho um absurdo. Um absurdo. Meu avô era PSDB doente. Tinha até tucano. Ele tinha um tucaninho que ficava na mesa lá do escritório dele. PSDB doente. Sabia tudo da história, participou de um monte de coisa. Não, o símbolo do PSDB era um tucano. Um tucaninho de madeira. E, enfim, era isso, meu avô. Quando o Lula estava para ganhar, ele tinha uma relação, ele não gostava do Lula, ia ser ruim, então, mas quem sabe, né? Quem sabe pelo menos ele acaba com a corrupção,
quem sabe, tinha uma certa divergência, mas não chegava a querer a morte do cara, isso não existia. Nunca passou, na geração do meu avô isso não existia. E dos meus pais também não, na época que eles eram politicamente ativos, então também não. Hoje se deseja e comemora a morte de um inimigo político. Então nós conseguimos perceber claramente o aumento da iniquidade na sociedade e o esfriamento do amor de muitos. Que aí eu estou falando do amor de Deus, o amor genuíno. Estou falando da empatia do próximo ali, né? De se sentir um pouco, poxa, coitado. Não tem nem coitado. Que bom. E temos muitos exemplos disso na Bíblia. Temos o caso do levita, né? E a sua concubina, não vou explicar, Gibeá. Mataram lá, não vou falar exatamente o que aconteceu não, mas foi uma atrocidade no povo, né? Enfim, aquela coisa toda lá. O que levou foi 600 homens da tribo de Benjamim sobraram. Morreu todo mundo. Não foi nenhum nem outro, morreu todo mundo. Por causa de conflitos internos gerados pelo aumento do desejo, da concupiscência da própria carne, ou seja, a busca dos deleites, fizeram com que homens cometessem atrocidades absurdas, pela busca dos seus próprios deleites. E à medida que eles vão cometendo as atrocidades, aquilo vai piorando e aumentando. E a reação do outro que viu foi ainda pior. Não sei se foi pior, mas foi tão ruim quanto. Né? Esquartejou lá, espalhou, enfim. Tem que ter um certo nível de sangue frio, né, elevado para você tomar uma decisão dessa. E o resultado foi o quê? Sobraram 600 homens da tribo de Benjamim. A tribo foi praticamente toda destruída. Temos muitos exemplos disso. Tem Absalão, né, contra Davi, que é um dos mais famosos. O texto lá em 2 Samuel 15, 18 diz que Absalão roubou os corações. Roubou os corações. E hoje nós vivemos numa sociedade onde pastores dizem, não, tem que dar ouvido, tem que ver o que o coração do menino está dizendo. Vamos ver o que o coração... O que seu coração está te dizendo? Engano. Eu já respondo por ele. O coração da igreja... Qual o coração da igreja que está desejando? Dos membros aqui? Engano. O que meu coração está desejando? Me enganar? Tirando o Flamengo. O coração do homem é enganoso. Não é pode ser enganoso, talvez lhe engane. É enganoso. E não é será enganoso. É constantemente. Em todo o tempo o coração do homem é enganoso. Então o meu coração de ontem era enganoso, de hoje é enganoso, de amanhã vai ser enganoso. Então eu tenho que lutar contra o meu coração, trazendo a vitória pela minha razão. Estar sempre pronto para apresentar os motivos, a razão da minha fé. Então a fé não é irracional, ela tem uma razão que não leva em consideração, ou melhor, que vence o coração. Ela leva em consideração, mas ela vence o coração. E o texto diz que Absalão roubou os corações do povo. E é exatamente o que nós estamos vendo hoje. Os corações sendo roubados. Samuel, não encosta mais nada que a sua irmã está mexendo aqui, ok? É exatamente o que nós estamos vendo hoje. Qual foi o resultado de Absalão ali? Uma guerra civil, literalmente uma guerra civil, que culminou na morte de Absalão. Foi enforcado, não é isso? Absalão morreu enforcado? Não, na árvore. Foi enforcado na árvore, né? É isso. E o seu pai, que foi, vamos dizer assim, relapso, diz o texto que ele chorou amargamente. Só para se lembrar aí, ele ficou na árvore, eu não lembro se ele estava agarrado apenas, e se depois o Joab fala, acho que o Joab fala,
Por que você não matou, acabou de matar ele, o outro já estava morto, por que não deu certeza que ele estava morto? Aí ele manda alguém lá e o cara fala, não, porque a gente ouviu o rei falando que quem matasse Absalão ia sofrer. E aí depois das questões da Joab lá, vai lá e mata ele na árvore. Não sei se ele estava morto ou não. Eu não lembro, eu tô com a minha cabeça que ele morreu enforcado. Mas enfim, isso não é relevante no tema aqui. Importante que ele morreu. E morreu com certeza resultado dessa rebeldia, né, que ele teve. Roubou os corações do povo. Se você estiver procurando aí, é 2 Samuel, capítulo 2 Samuel, capítulo 15. Roubou os corações do povo de Jerusalém. Fez Davi fugir, e depois daquela confusão toda, no final o rei Davi chorou amargamente. Que é o resultado de uma guerra civil. Morte. E começa a confusão roubando os corações. E hoje nós vemos claramente os corações sendo facilmente roubados, porque estão sendo estimulados a darem ouvidos ao seu coração, ao seu sentimento. Nenhum sentimento seu pode tomar conta da sua razão. Você tem todo o direito, por exemplo, eu tive toda a paixão do mundo pela minha esposa, mas se não houver a razão, nenhum casamento sobrevive. Você pode amar o quanto você quiser os seus filhos, mas a razão tem que superar esse sentimento de emoção, porque o amor de fato está na razão em fazer o que é certo. Disciplinar o seu filho quando tem que disciplinar, ou seguir a orientação de Deus quando tem que seguir, e muitas vezes parece que isso não é amor, mas é. Por quê? Porque o verdadeiro amor, ele está na razão. Razão de quê? De obedecer ao Senhor. Mas o amor de muitos se esfriará. Por quê? Porque darão ouvidos ao seu coração. E quem tinha um coração único, que era segundo o coração de Deus? Davi. E Davi era alguém impulsivo, que fazia várias coisas erradas. Por que ele tinha um coração segundo o coração de Deus? Porque ele era humilde, reconhecia quando estava errado e tinha muita fé. Roboão, que era filho de Salomão, rejeitou o conselho dos anciãos, né? Discutimos isso ontem. Ontem? Ou foi hoje? Hoje. Foi lá, rejeitou os conselhos dos anciãos. É verdade. E deu ouvidos aos jovens, né? Que já estavam ali. Irmãos, nunca rejeite os conselhos dos mais velhos de cara. Você pode até falar besteira, mas medita primeiro. Porque, inclusive, nós estamos está cheio de gente mais velha falando muita besteira, né? Mas isso é pela falta do temor do Senhor. Mas, enfim, resultado: 10 tribos seguiram a Jeroboão ali no reino do norte, né, de Israel. Só sobrou Judá e Benjamim que ficaram com Roboão. E foi um caos completo, divisão total. Essas 10 tribos ali literalmente se perderam. Perderam, acabou. Misturou, acabou. Só sobrou as outras duas. Fruto de confusão, que é sempre assim. O inimigo incita os corações de uns para com os outros. De uns para com os outros. E essa incitação satânica de achar que o outro merece a morte faz com que o indivíduo perca a empatia. Não, só morreu, e daí que morreu? Não só morreu. Não é e daí. É grave, é triste, é uma vida. Se não fosse salvo, também poderia ter a chance de... Ninguém tem que ser morto ridiculamente por coisas políticas. Existem momentos que a Bíblia ordena a morte de pessoas, a punição de pena de morte, mas é um sistema penal. Não é indivíduos aleatórios cometendo o que bem entende por divergência qualquer. E é claro que a própria igreja, né, em 1 Coríntios, também houve suas divisões, né? Não, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Que não tem, né? Não tem, sou de Apolo, né? Se fala. E essas brigas e disputas fizeram que a igreja de Corinto cometia pecados tais que nem entre os ímpios se ouvia. Aquela igreja que ficava com disputa interna ali. Eu sou de Paulo, sou de Apolo, disputando para ver quem está certo e quem não está certo.
Irmãos, a manipulação política, o cochicho, o argumento político é o que faz o roubo dos corações, tá? Talvez na história de Absalão não esteja bem claro isso, mas com certeza está claríssimo na Bíblia sobre a própria morte de Jesus. Porque os líderes, os principais, os fariseus, foram fazendo política, influenciando as pessoas a votarem pela morte de Jesus, para soltar Barrabás e crucificarem a Jesus. Eles também conseguiram manipular os corações do povo a matarem a Jesus. Esse é o objetivo final. Esse é o objetivo final. Antes de chegar lá e matar Jesus, vieram todas essas confusões aqui no povo. É Absalão, é Roboão, vai tendo problema, vai dividindo, acabou, agora só tem Judá e Benjamim, e vai tendo problema, até que agora nós vamos matar Jesus. Então estão atacando a sociedade, e está dividindo a sociedade, é direita e esquerda, é cortina de fumaça. Para o diabo, se vai morrer o Bolsonaro ou o Lula, tanto faz. Os dois estão no inferno. Tá? São peões que ele sacrifica. O objetivo dele não é nem somente nos matar. Quando ele for autorizado, aí ele vai correr atrás de nos matar. Mas talvez mais importante que nos matar é nos roubar nosso coração, fazer você se envolver. Não, agora eu sou desse lado aqui. Não, agora eu sou desse lado aqui. E aí fica um contra o outro. E aí, dentro da família, eu não falo com quem vota em Lula. Eu não falo com quem vota no Bolsonaro. Pois é. Eu não quero saber disso. A igreja, o outro chega assim, não, mas você tem essa divergência política, né? Contra a vacina? Vou embora. Vai embora da igreja. Então, eu sou a favor da vacina? Não, então você é a favor? Vou embora da igreja. E qualquer motivo se torna motivo para as pessoas romperem uns contra os outros. Ou seja, o roubo dos corações por ideologias faz com que as pessoas se tornem indiferentes umas com as outras. Agora, só tem um coração roubado, quem é o quê? Fraco. Quem deixa o coração dominar sobre a razão. Homens fracos. Ideologias, jovens fracos, são um alvo perfeito para o diabo. O texto diz lá, em Efésios 4, que são levados por qualquer vento de doutrina. Uma igreja que prega a palavra de Deus, uma igreja que disciplina, uma igreja que ensina, uma igreja que se debruça sobre a Bíblia, se torna inconveniente. Ontem nós passamos na frente de uma igreja que não tem nem cadeira, todo mundo em pé, não tem pregação, tudo louvor, tudo escuro, fumaça, e é sempre louvando, é aquela coisa que é todo mundo naquele coisa e tal. O que está formando ali? Cristão sólido? Não. Se for cristão, é da pior espécie, o mais fraco possível. Se for cristão. Porque eu acredito que um cristão tem a fé genuína. Tem a fé genuína, que crê na palavra de Deus, que conheça a palavra de Deus, e que por algum motivo pecou e se sente envergonhado e está na igreja, esteja sozinho, ele é mais forte do que um crente dessa igreja aí. Porque não conhece nada, não sabe de nada. Ele só sabe sentimento, ele só sabe o coração dele. Então a pregação é feita para tocar o coração do cara. O louvor é feito para tocar o coração do indivíduo. A fumaça, a luz, tudo é feito para tocar o coração. Tem que ser escuro, porque fica melhor, o sentimento é legal, você se sente mais confortável. Tudo feito para tocar o coração. Tal qual os líderes, os fariseus fizeram para tocar o coração do povo que deveria estar pedindo para soltar Jesus. O povo que deveria estar pedindo para matar Barrabás, soltar Jesus, foi influenciado pelos seus corações para soltar Barrabás e matar Jesus. Não foi outro povo, não. Foi o povo que deveria ser o povo de Deus. É normal que os jovens queiram buscar o seu local. E é curioso como é que algumas pessoas falam assim para mim: não, é importante deixar o adolescente, o jovem, manifestar a sua identidade.
Ele precisa manifestar no corte de cabelo ou em qualquer outra coisa assim, na roupa, no vestimento, porque ele tem que ter a identidade dele. E se você observar os jovens que buscam manifestar a sua autenticidade, a sua própria identidade, eles são todos iguais. Um igual ao outro, o mesmo piercing, a mesma tatuagem, o mesmo cabelo, a mesma roupa ridícula. Tudo de preto, se sentindo grunge. O rebelde sem causa. Com todo respeito, tá? A sua história grunge. Eu tô brincando. Enfim. Mas de fato é isso. Todo mundo de preto, todo mundo com o mesmo piercing, todo mundo às vezes maquiagem. No caso das meninas, aquela maquiagem de negócio preto assim no olho. Todo mundo igual. Não, estou manifestando a minha identidade, a minha autenticidade. Não, você está reproduzindo o que é imposto pelas massas. Só isso, nada mais do que isso. Homens fracos, uma sociedade fraca, faz com que as pessoas se entreguem ao seu próprio coração e, como consequência disso, busquem os próprios deleites. Seus próprios deleites, se entregam aos seus deleites, à sua carne. Vivemos hoje, e isso é manifesto de forma bem objetiva nessa cultura woke, que aí é mais ligado à esquerda, mas ela é apenas um instrumento, não é de direita ou esquerda, é apenas um instrumento. A ideia do vitimismo. Eu sou sempre vítima de alguma coisa, eu nunca sou culpado de nada. E vai colocando cada um num grupo. Não, eu sofro isso porque eu sou mulher. Não, eu, no meu caso, é porque eu sou negro. Você não sabe como é difícil ser negro. Você não sabe como é difícil ser mulher. Você não sabe como é difícil ser pobre. Você não sabe como é difícil, no caso, a gente até... não sabe como é difícil isso, é aquilo. Vai cada um no seu grupo de minoria fazendo com que você seja vítima. E se você somar essas minorias, a gente torna a maioria absoluta. Quem é a minoria real no Brasil hoje? Homem hétero, branco, e que acredita na palavra de Deus. É a mais absoluta minoria. Nós aqui. Não é à toa que essa igreja tem menos membros que as outras. Nós somos uma igreja de minoria mesmo. Isso nos enfraquece? Não nos enfraquece. Ao contrário, isso nos fortalece, porque o nosso Deus é maior. Acabou. Eles têm deuses de pedra, eles têm deuses de madeira, eles têm deuses que têm olhos, mas não veem, eles têm deuses que têm nariz e não cheiram, não vão fazer nada. E esses deuses deles fazem com que eles sejam assim, que têm olhos e não enxergam, que têm ouvidos e não ouvem, que não entendem nada do que eles estão diante dos olhos deles. Tornam-se homens fracos, com coração de pedra, dando ouvido ao seu próprio coração, se entregando à sua própria natureza, em busca de quê? Da carne, dos prazeres, dos deleites. Isso multiplica a iniquidade e acaba com o amor. Acaba com a empatia. Vai desumanizando o próximo. Caramba, eu sou branco, eu sou negro. Eu sou negro, a polícia só mata negro, tu só é contra negro, aí mata um branco? Ah, mas também esse cara aí, pô. Desumaniza a coisa. Desumaniza o indivíduo. Exatamente. Acaba com o amor. É o esfriamento do amor. Tira por completo a capacidade de ouvir e de se colocar no lugar do outro. Esse é o papel da polarização da sociedade. Esse é o papel da polarização da sociedade. Se até aqui tinha cultura woke que fazia isso, agora nós estamos vendo uma mudança. É a direita que vai começar a desumanizar os outros. E já começa a falar, não, eles são extremistas, eles são radicais, eles são violentos, eles são aquilo outro. E a gente tem que agir na mesma moeda. É isso. Eles são tudo de ruim. Vamos agir na mesma moeda. Vamos nos tornar tudo de ruim também. Vamos fazer a mesma coisa. Porque é a forma de combater. Mas a nossa luta não é contra a carne. Eu fico muito triste
Porque eu converso com pessoas que aceitam a Jesus, que querem servir a Jesus. E todas as vezes que eu vejo alguém falando alguma coisa assim, olha, nós precisamos aprender a combater e para isso nós precisamos de uma vida de oração. Não, irmãos. Não precisamos de uma vida de oração. Nós precisamos de leitura bíblica. Nós precisamos de uma igreja bíblica. A oração faz parte do seu dia a dia. Normal. O que é uma vida de oração? É você não ler a Bíblia e ficar orando, e ficar ali orando eternamente, e começar a falar labachúria e tal, e blá blá blá. Você não precisa disso. Isso faz com que você seja, se vier que você é um cristão fraco. Fraco. O que você precisa é conhecer a palavra de Deus. A gente está conversando aqui informalmente, e no meio de uma conversa, 6, 7 histórias da Bíblia surgem. Por quê? Porque a gente consegue enxergar com olhos espirituais. É um que comentar como aconteceu com fulano. Naquele caso na Bíblia aconteceu aquela outra história. Por que isso acontece? Porque as pessoas estão lendo a Bíblia. Se não ler a Bíblia, não vai saber história nenhuma mesmo. Não vai. E aí vai achar o quê? Eu vou orar e tal, e aquele sentimento, e aquele avivamento que nunca chega, e não percebe que está se enfraquecendo. E quando você fala, tinha um casal que eu vinha falando e tal, e eles, puxa, que legal, e tal, puxa, interessante, e o que a Bíblia fala sobre isso? Não, fala isso, aquilo, outro, e que não, fala aquilo, outro. Mas a esposa teve revelações. E, sabe, ministério feminino, uma coisa importante. Eles não vão estar aqui conosco, porque não tem ministério feminino na Bíblia. Não tem liderança feminina pregando. Não tem. E aqui não vai ter. Se não tem na Bíblia, por que eu vou botar? Não vai ter. Não vai ter. Mas a minha filha, eu quero que a minha filha fale na igreja. Eu quero que a minha filha pregue. Vai ter que ir para outra igreja, realmente. Não vai poder ser aqui. Não vai falar, não vai pregar. Mas pode tocar instrumentos. Pode cantar os louvores. Mas existem coisas que não podem. Pode casar, pode ter filhos, pode ter uma família abençoada, pode seguir o caminho do Senhor, pode ir para o céu, pode ter eternidade com Deus, com uma família bonita aqui na terra, desfrutando da paz que excede todo o entendimento. Pode ter tudo isso. Ou pode querer ser glorificada pelos homens da terra aqui. São escolhas. A busca dos seus deleites. Nós não estamos aqui por nós. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. É simples. É simples. O motivo das pregações, o motivo do estudo bíblico, o motivo da leitura pública, o motivo de estarmos aqui reunidos é para a nossa edificação como igreja. Para que nós saibamos discernir as coisas cada vez mais e melhor. Por quê? Porque vivemos numa sociedade em que precisamos servir a Deus em todo local. Então é importante, quando alguém fala alguma coisa, você saber discernir espiritualmente aquilo que está sendo falado lá fora, no mundo. Porque nós não temos como nos excluir do mundo. Nós não vamos virar ermitões, se esconder no mato. Não, nós estamos no mundo. Teremos aflições, teremos combates. Então a igreja é para nos fortalecer e adorar ao Senhor. Então é para Ele, a gente adora ao Senhor, Deus nos alimenta com sabedoria, porque nós humildemente buscamos isso, né? Conhecimento, sabedoria, ler a Bíblia. Isso faz uma igreja forte, com 1, 2, 3 mil membros, não importa. É ainda mais absurdo, esdrúxulo, você ter cristãos que se dividem por uma divergência de pensamento. Porque eu acho que o governo tem que ajudar mais as pessoas. Não, acho que o governo tem que ajudar menos as pessoas. O problema é do governo. A gente faz o que eles quiserem. O governo perfeito vai ser quando Jesus vier. A gente tem que cuidar do nosso governo, da nossa casa, da sua família, da minha família, da minha igreja, da minha comunidade, daquilo que está nas minhas mãos. É isso. Eu tenho meus vizinhos, eu lido da minha relação com meus vizinhos ali. O que está na minha dinâmica. Eu tenho meu trabalho, eu lido com as minhas relações do meu trabalho. Eu vou para a escola, eu lido com as relações da minha escola. O que o governo vai fazer? Espero que faça coisas boas, mas não vai fazer.
Tá todo mundo seguindo seu coração, gente. O coração do homem é enganoso. A busca por deleites causa guerra. De onde vêm as guerras e pelejas? Porventura não vem disso, a saber? Dos vossos deleites. As guerras, cobiça, inveja, vêm dos deleites. É a ideia de querer ter mais, de buscar mais, de o que o outro tem é melhor do que o meu, e você fica com inveja. Por quê? Porque você quer se deleitar. É sua carne lutando contra você. Mas se você tem temor do Senhor, lê a sua Bíblia e tem discernimento espiritual, você fala, não, isso não está certo. Não está certo. É normal, todo mundo... Você acha que eu não sinto inveja às vezes de alguma coisa? Sinto. Eu vejo Zé Renato fazendo malabarismo aqui, eu tropeço sozinho. Eu falo, poxa, Zé Renato cuidou do corpo, eu não. É consequência de mim mesmo, gente. Ora, vamos ser racionais aqui. Eu penso, não, graças a Deus pela saúde dele. É normal, gente. Normal. Estou falando aqui de coisa assim, ridícula, mas é normal. Não as suas peripécias. As suas peripécias são extraordinárias. Enfim, não pode ter a divergência por conta de ideologia política, né? Eu posso divergir aqui, ó, dos irmãos Zé Renato, biblicamente. Hoje eu li o texto aqui, hoje, não foi ontem, hoje. Eu li um texto aqui e divergiu na hora, a gente se entendeu aqui. Beleza. Não, eu não erro. Como assim vai dizer que o pastor está errado? Não, não. Aí eu vou abraçado com o meu erro. O texto estava escrito antes, que não foi, né? Eu esqueci o nome de todo mundo, mas Eleazar, não foi Eleazar. Eu falei que foi. Não. E começa a inventar, não, porque na verdade Eleazar, e fica... Que na época, se você olhar na época, era Eleazar, então vai se embolando o negócio. Eu não lembro qual era o nome. Não era Eleazar, era Abiatar. Ih, é mesmo, tá certo, desculpa. Acabou, não tem por que ficar discutindo. Tem problema nisso, estamos aqui para nos edificar mutuamente. Existe um chamado, né, o texto diz lá, bem-aventurados pacificadores. Está lá em Mateus 5. Existe essa convocação, vamos dizer assim, para que nós sejamos pacificadores. Qual é a paz? Quem é a paz? O que é a paz? Jesus Cristo. Então, nosso chamado é para pregar a Jesus Cristo. Pregar Jesus Cristo, pregar o Evangelho. O texto também fala de amar os nossos adversários, né? Então, pregar. É claro que eu vou sempre, todas as vezes que eu citar o Sermão do Monte, eu vou frisar e lembrar que aquilo ali é o modelo de perfeição inatingível, tá? Tanto é que o texto diz, sejam perfeitos como é perfeito vosso Deus que está no céu. Então, se você quiser seguir o Sermão do Monte e achar que isso vai te salvar, é condição que você tem que ser pacificador, você tem que não sei o quê, você tem que dar outra face, você tem que fazer tudo isso, não exclui o ser perfeito como é perfeito Deus. Se você quer seguir isso, tem que ser perfeito como é perfeito vosso Deus que está no céu. Mas no caso, não é isso que a Bíblia está ensinando. É um modelo de perfeição cristã para que nós olhemos para aquilo e falamos, não dá para mim não. Qual é a outra solução? Jesus Cristo pagou o preço do seu pecado. Pronto, é simples, tá? Não tem estresse com isso. Mas também está escrito bem-aventurados pacificadores. Então existe um grupo de pessoas que podem ser considerados pacificadores. Quem são esses? Em primeiro lugar, assim, vamos considerar uma lista de pacificadores. Em primeiro lugar está quem? Não. Sim, tudo bem, Jesus Cristo, mas são as pessoas que ganham almas para Jesus. Esses são os verdadeiros pacificadores, que levam a paz, que excede todo entendimento. Quantas guerras os evangelizadores, os apóstolos, as pessoas que trabalharam aqui na Bíblia, quantas guerras esses indivíduos conseguiram encerrar? Zero, que a gente tem a notícia, zero, porque não é o propósito, não é o propósito. Pode ser que a consequência secundária do trabalho deles foi de evitar uma guerra, um ataque, porque alguém se converteu que ia fazer alguma coisa, pode ser, tá? Pode ser, mas que deve a gente quantificar é zero, tá? O trabalho é zero. Quantas pessoas quantos esses indivíduos levaram para o céu?
Multidões. Multidões. O que é mais importante? Levar as pessoas para o céu. Agora, no entanto, esse é o primeiro ponto. Existe um segundo ponto, que é o que a gente tem que travar também na nossa família, e que é um trabalho que eu já estou perdendo um pouco a esperança. Confesso que não tenho muita esperança não, mas é uma coisa que eu tento fazer, que é tentar colocar na cabeça das pessoas que não é um contra o outro. Não tem, não é. Olha, o que eu vejo, o que eu fico frustrado com gente revoltada com a história do Bolsonaro, me irrita. Me irrita. Me irrita porque assim são... Bolsonaro não é cristão, vou deixar registrado aqui. Ele não é cristão. Ele se batizou no Rio Jordão, ele se diz católico, ele se ajoelhou lá no templo budista, se ajoelhou para Edir Macedo. Como é que esse cara pode ser cristão? Não é cristão. Não é cristão. Vou te falar, porque para me botar de joelho diante de algum ser humano aqui na terra vai ter que me matar. Vai ter que me matar, porque eu não vou me ajoelhar diante de ninguém. Só diante do Senhor. E outra coisa, não aceito que ninguém se curve diante de mim. Jamais. Não tem cabimento isso. Eu estou falando uma coisa que é tão óbvia, né? Tão, assim, é óbvio, você está falando besteira, mas é o que a gente vê na sociedade hoje. É o que a gente vê hoje. Por quê? Porque são homens fracos que seguem ao seu coração. Em busca de quê? Deleites, prazeres carnais. Então, se for possível, tem que travar essa batalha. Eu tento travar com algumas pessoas e eu sinto que talvez seja impossível. Mas eu tento. Vocês falam comigo, você viu o que fez com o Bolsonaro? Eu falei, esquece isso. Não, calma, não é bem assim. Mas até porque entra numa seara que não me interessa muito, né? Sim. Se a pessoa quiser ter alguma reflexão bíblica sobre aquilo, já considero que, beleza, deu certo. Para além disso, as discussões políticas é tudo vã, tudo inútil e provavelmente, com 99,9% de certeza, está todo mundo errado. Todo mundo errado. E os grandes poderosos, o príncipe desse mundo, já combinou o que ele vai fazer lá com as pessoas. Tu acha que a gente sabe o que está por trás da cabeça do Trump? Lógico que não, gente. Tem senso do ridículo. O Trump vai salvar o Brasil? Lógico que não vai. Não vai mesmo. Tem que ter uma certa noção das coisas. Eu vou entender. Não, o diabo é o príncipe desse mundo. Deus permite aqui os líderes desse mundo, né, os governadores e tudo mais, todas as autoridades estão debaixo da permissão de Deus. Mas o príncipe desse mundo é o diabo. O mundo está morto no maligno. Quando você vê um lutando contra o outro lá, um jihadista contra não sei o que, contra o Papa, são dois mortos caminhando para o inferno, debatendo entre si a forma mais fácil de levar os outros para o inferno também. Irmãos, os papas vão para o inferno. Seguramente. Os líderes imã, lá o que, Buda, vai todo mundo para o inferno. Dalai Lama vai estar no inferno. Tudo juntinho lá, vai dar a mão, ecumenismo, vai todo mundo dar as mãos e ir para o inferno com o diabo. Arder no lago que arde com fogo e enxofre, o que provavelmente é um fogo azul, porque o enxofre reage com fogo e fica azul. Tá? Então o diabo talvez não seja vermelho, hein? Talvez seja azulzinho, aquele diabão de tridente, talvez ele seja azul. Aprendi hoje isso, por isso que eu estou falando. Enfim, não sei se vai ser azul não, tá? Nem vermelho. Nem quero saber, porque eu não vou ver mesmo. Eles que vão queimar lá, o problema deles, vão descobrir. Vão ficar bem ardendo lá para sempre. E outra coisa, hein? Vão arder e não vão morrer. Vão ficar lá ardendo. Essa é a verdadeira morte. Muito bem, irmãos. O amor de muitos tem se esfriado pelo aumento da iniquidade. Agora presta atenção. Como é que nós podemos, para encerrar, como é que nós poderíamos fazer com que o amor das pessoas reavivasse?
Qual é a causa do esfriamento do amor? O aumento da iniquidade. Então, irmãos, é tempo de pregar contra o pecado. O irmão Zé Renato está fazendo a série lá das concupiscências da carne, não é isso? Falando lá, item a item. É uma série, inclusive, eu só queria fazer um alerta aqui, que a gente precisa, Zé Renato, botar os nomes lá, que depois vai dar trabalho reunir tudo. Seria bom reunir todos os vídeos, a sequência de todos enfim, está fazendo lá a sequência. E é curioso que vai de encontro à necessidade do nosso tempo, que é o quê? Pregar contra o pecado. E aí o que acontece? São os vídeos menos vistos. Ninguém quer saber de pregar contra o pecado. Agora fala, vamos fazer uma pregação, como pecar à vontade e desfrutar do poder de Deus na sua vida. Aí vai ter multidões aí na frente aí. Enfim, é isso. Essa pregação que eu trago hoje é uma pregação que eu considero de extrema importância. Discernimento espiritual. Virá um grande engano. Aliás, eu estava vendo um pastor falando sobre isso, e ele disse que vai vir um grande engano e vai enganar todo mundo. E sabe o que ele falou? Que é a solução? Uma vida de oração e tal, e joelho no chão e tudo mais. Não tem nenhum problema nisso. Mas ninguém fala para ler a Bíblia. Ninguém fala para ler a sua Bíblia. Irmãos, luta contra o pecado começa com a preguiça de ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Aí depois você pensa no resto. Então, qual o principal pecado? É parar de ter preguiça de ler a Bíblia ou, sei lá, fornicar? Para mim é ler a Bíblia. Se você estiver lendo a sua Bíblia, você vai fornicar menos. Se você estiver lendo a sua Bíblia, você vai beber menos. Se estiver lendo a sua Bíblia, você vai fazer coisas melhores. Por quê? Porque você se condena. Enfim, o Senhor abençoe a leitura dessa palavra, essa pregação.